uma palavra que venha transformar, Senhor. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Bom estarmos aqui, Senhor, bom alimentarmos da Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos, que o Teu Espírito Santo venha ministrar o nosso coração. Amém? Abre sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 7, versículo 3 e o 4. Diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas ele firmastes, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Amém? Podes assentar. Davi, em uma oração com Deus, ele diz: quem somos nós? Quem é o homem, né, para que o Senhor venha se importar? E quem é o homem para que o Senhor se preocupe com ele? Muitas vezes vem as lutas, vem as provações, vem os ventos fortes, e o inimigo vem lançar sobre nós, né? Será que Deus está conosco? Será que Deus se importa mesmo comigo? Se importa. O nosso Deus se preocupa conosco, né? E nós achamos que Deus não está à parte das coisas, né? Acha que Deus não se move, né? E Ele se move a favor de nós. Quando nós olhamos para a história, olhamos para o povo do Egito, e ali eles, escravos, passando dificuldade, sendo atormentados, sendo judiados por Faraó, né? A palavra de Deus diz que eles começam a clamar a Deus, né? E diz que o clamor chegou até os céus, e a Bíblia diz que o Senhor olhou e se lembrou. Então Deus se lembra, né? Mas quando Ele vai se lembrar, quando Ele vai se importar conosco? Quando nós pedimos ajuda, quando nós clamamos a Ele, né? Deus não vai agir se nós não clamarmos, se nós não pedirmos, se nós não pedimos socorro, né? Então Deus diz que ouviu o seu clamor, ouviu o gemido do seu povo, e foi até eles. E ali Deus trata com Moisés, né? Pega Moisés ali e começa a ministrar sobre Moisés, para que fosse lá e soltasse aquele povo, para que liberasse. E Deus coloca no coração: olha, eu vou levar esse povo a uma terra que mana leite e mel, né? A preocupação com Deus: vou livrar e ainda vou levar uma terra que mana leite e mel. Será que Deus se preocupa conosco? Se preocupa. Será que Deus lembra de nós? Lembra de nós. E ainda Ele quer o melhor para nós. A promessa dele: olha, uma terra que mana leite e mel, né? E quando começamos a olhar para o povo, os milagres, os sinais de Deus, que ali Deus agiu, começou a operar sobre as pragas, Deus tratando aquele povo, mostrando a sua glória, mostrando o seu poder, né? E ali aquela luta toda, né? Vemos Faraó, o pessoal do Egito ali sofrendo, e o povo de Deus debaixo da proteção, debaixo do seu cuidado. E Deus consegue tirar eles, tira ele do povo do Egito, né? Começa a levar uma terra, um caminho que era 150 dias, né? Poucos dias para atravessar, para chegar àquela terra. E aquele povo viu as maravilhas e começou a ser ministrado pelo inimigo. E começaram já a clamar, né? Começaram a reclamar, a murmurar. A primeira dificuldade que teve, já começaram a clamar: será que temos, né? Será que não temos alho aqui? Será que não temos cebola? Isso é que a Bíblia começa a ministrar, né? Começaram a murmurar por falta de cebola, por falta de alho, né? Começando
a esquecer o que Deus tinha feito, aquele monte de milagre, aquele monte de trabalho. Vemos Deus agindo, colocando uma nuvem, né, durante o dia para que tivesse sombra, uma coluna de fogo para que tivesse luz com os escorpiões, contra os animais ali. Será que Deus se importa? Será que Deus lembra de nós? E o povo não vendo isso, né? Quem é o Deus que faz isso? Coloca uma nuvem, olha, o sol está quente, né? É difícil andar no sol, a gente fica procurando um lugarzinho para se esconder, e Deus coloca uma coluna, né? Uma nuvem que seguia aquele povo. E aquele povo anda, vendo os sinais, durante a noite vendo aquela coluna de fogo, protegendo ele, guardando, tendo luz para eles, e eles murmurando. Chega um ponto que eles começam a dizer: olha, não tem pão, né? E Deus vai lá, faz a provisão, diz que iria chover maná, e ali, durante todo aquele tempo, Deus manda o maná, né? E o maná, eles colhiam todo dia. A Bíblia diz que eles tinham que colher todo dia, e chegasse na sexta-feira ali, era a porção dobrada, para que houvesse descanso. Será que Deus se importa? Será que Deus se preocupa conosco? Até pelo alimento e ainda pelo descanso sobre nós. Olha, eu quero que vocês descansam, pega o dobro, né? Amanhã vocês não vão trabalhar, amanhã vocês não vão caminhar, vocês não precisam sair pelo deserto para ter pão. E ali Deus cuidando daquele povo. Começa a passar o tempo, aí começa a murmuração: ah, quem dera se tivesse carne, quem dera. Aí Deus ouve, né, a murmuração daquele povo, vai sobre Moisés: olha, vai ter carne. E eles começam a murmurar, né, começam a reclamar, duvidar de Deus. Será que vai ter carne para tudo isso? Será que vai ter carne para todo mundo? E ali Deus fica indignado, fala: olha, eles vão comer carne, vão comer que sai até pelos narizes, vão comer que vão enjoar. E eles comem carne, satisfaz, né? Comem até não querer mais. Será que Deus se preocupa? E nós começamos a murmurar, esquecemos dos milagres que Deus tem feito na nossa vida, tem cuidado de nós, tem guardado a nossa casa, tem feito a provisão. E muitas vezes não olhamos e começamos a argumentar: será que Deus se preocupa conosco? Será que Deus não olha para nós? Será que Deus não cuida? Será que Deus não lembra? Aí quando olhamos em Números 14, versículo 11, Deus age e diz assim: e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Vira os milagres, vira os sinais, vira o mar se abrir, saiu água da rocha, tem alimento. E Deus fala para Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Até quando? Será que Deus não tem cuidado de nós? As pessoas andam ansiosas, nervosas, com medo do amanhã. E a Bíblia diz: não andeis ansioso por coisa alguma. Se eu cuido dos pássaros, eles não trabalham, né? Não cuida, isso Deus vai lá e cuida, né? E olha os passarinhos que diz ainda, né? Uma rolinha, né? Um pardal. Quem que é um pardal? O pardal anda solto por aí, né? Tem valor nenhum, solta isso aí, né? O menos valoroso, e Deus diz: eu cuido deles, né? Se fosse um pássaro preto, um curió, que tem muito valor, né? Mas Deus está dizendo: olha,
eu cuido do pardal, cuido da rolinha. E nós achamos menos importantes que Ele. E dizemos para Deus: será que Deus se preocupa comigo? Será que Deus lembra de mim? E nós vamos aceitando, né, as palavras contrárias do inimigo. E às vezes deixamos de crer. Ele diz: até quando? Até quando você recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Até quando? Até quando vamos murmurar? Até quando vamos fazer pouco caso de Deus? Até quando? E nós olhamos, né, a vida de Jó. Jó ali na sua luta, na sua guerra, não entendemos, né? Mas vem um amigo deles e diz, né, Jó 33, versículo 13: diz assim: por que você se queixa a ele, de que ele não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, uma hora de um modo, outra hora de outro modo. Mesmo assim, o homem não percebe, né? Por que razão contendas com ele? Por que às vezes você não crê? Deus fala de um jeito, Deus fala de outra maneira. Pois a verdade é que Deus fala e o homem não entende, o homem não percebe. Deus está falando conosco. Como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai falar? E Deus fala conosco, Deus se importa conosco, Deus quer que nós ouvimos a sua voz. E diz: como eu ouço? Como eu posso ouvir a voz de Deus? E ele diz, olha, no versículo 15: eu em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles, aterrorizá-los com advertência. Deus fala em sonhos, Deus fala sobre a palavra, Deus cuida de nós. Ele tem a sua palavra, deixou a sua palavra para nós, né? Deixou o manual para nós. E às vezes perguntamos: será que Deus se importa conosco? Deus se importa. Como é que Ele fala conosco? Deus, Ele age do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E Ele diz: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Eu em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertência, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do seu orgulho. Será que Ele se importa? Será que Ele tem cuidado de nós? Ele quer livrar de quem? De todo o mal, das suas más ações. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ainda dizendo esses dias, numa palavra diz: tudo que o homem faz, ele vai colher. Aquele que colhe, que planta a injustiça, colherá o salário da injustiça. Aquele que faz justiça, colherá a paga da injustiça. E muitas vezes quando Deus vem, age, Deus, o homem, né, pede a Deus para que venha a tratar, venha julgar, venha fazer, né, a obra, venha fazer a justiça. E quando faz, nós reclamamos, achando que Deus não está fazendo. E Ele diz: olha, eu falo muitas vezes dessas formas. Deus traz o mal? Não traz mal nenhum, mas Ele deixa o homem, né, deixa os seus caminhos, mas Ele vem, Ele cuida de nós, trazendo advertência para prevenir o homem das suas más ações e livrar-o do orgulho, para preservar da cova da sua alma e a sua vida da espada, sua alma da espada. E nós ficamos guerreando atrás das coisas, e Deus está preocupado com a nossa alma. E Davi diz: ó minha alma, por que me perturba? Nós ficamos atrás dessas coisas naturais,
do movimento natural, e Deus quer agir no sobrenatural sobre nós, e às vezes não percebemos. Ele quer livrar a nossa alma. O que é mais importante é a alma, né? O que é mais importante para Deus? A sua alma. Mas Ele vem e quer livrar, para que o homem perceba, né? Tira seu orgulho para preservar da sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva, e detestar a alma a sua refeição preferida. Já não se vê na sua carne, e os seus ossos que não viam agora aparecem. Sua alma aproxima da cova, e a sua vida dos mensageiros da morte. Para quem está falando isso? Para Jó. Jó chegou a um caos tão grande que seus ossos apareciam, né? E Jó não estava percebendo o trabalho de Deus, né? E nós vamos sendo levados. Será que Deus cuida de nós? Será que Deus não quer nos guardar? Será que Deus se lembra de nós? Será que Deus não quer tratar nossa vida? Aí chega Pedro, começa a andar no natural, não entende muitas coisas, né? O homem começa a andar no natural e diz, né, para nós: olha, vocês caminham no natural, né? Vocês julgam pelas coisas naturais. E Pedro caminhando com Jesus, naquela luta, Jesus chega diante de Pedro e diz: Simão, Simão, né? Simão, Simão, olha, o diabo anda a teu derredor, querendo peneirá-lo, querendo acabar com você. Mas eu orei a Deus para que a sua fé não desfaleça. Será que ele está preocupado? Será que ele estava preocupado em alertar Pedro? E ele nem chama Pedro, né? Chama Simão, Simão, né? Porque era o velho homem. Quando ele faz o novo, ele diz: Pedro, você é a rocha, né? Você é uma pedra. Mas quando nós voltamos ao velho homem, começamos a voltar na carne, ele alerta: Simão, Simão, olha, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você vencer, você anima os seus irmãos. As guerras vão vir, as lutas vão vir, mas Deus sempre vai interceder por nós. Ele sempre vai nos alertar: olha, eu quero que a sua fé permaneça. Eu quero que você vença. Eu quero que você saia vencedor. E olhamos para Deus: será que Ele não se importa? Será que Ele não cuida de nós? Será que Ele não tem o domínio? Será que Ele não faz tudo isso? Deus faz. Deus quer o melhor para nós. Deus quer cuidar de nós. Deus quer agir sobre nossa vida. E nós não percebemos. Nós não valorizamos o que Deus faz. Agimos como aquele povo no Egito, murmurando, reclamando, achando que Deus havia esquecido deles. E Deus não se esqueceu deles. Deus sempre vai cuidar de nós. Deus sempre vai cuidar de você. Ele não quer que a nossa fé venha desfalecer. Não desiste, não para. Vai vir os ventos contrários, vai vir luta, vai vir guerra, né? As pessoas vão prometendo: olha, agora vira o irmão, não vai ter mais trabalho. Não, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Você vai vencer. Eu venci, você vai vencer. Amém? Será que Deus não se preocupa? Será que Deus não se lembra de nós? Lembra, Deus cuida de nós. Deus age, Deus opera maravilhas no nosso caminhar, né? Aí tem um salmo que Davi começa a dizer: olha, que não sejamos como aquelas pessoas. Viram todo o milagre, viu Deus fazendo, viu Deus agindo, e aquelas pessoas se esqueceram que não façamos, que não agimos como eles. Tudo vem para o nosso ensino, tudo está escrito para o nosso ensino. E nós não percebemos que Deus está agindo.
vamos acreditando, vamos deixando. E ele diz: olha, que é o homem? Quem é esse Deus que cuida de nós? Quem é esse Deus que não faz a maravilha? Quem é esse Deus? Se Deus está preocupado conosco, ainda dizendo: olha, a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. E nós vamos agindo, achando que Deus não se importa conosco. Será que Deus não se importa conosco? E aquela multidão, aquelas pessoas começaram a andar pelo deserto, vendo os milagres. 40 anos, diz que as suas roupas não se acabaram. Saíram do Egito enriquecido. Deus toca no coração dos egípcios para entregar ouro e prata. Será que Deus não cuida de nós? Olha, levem ouro e prata, toquem no coração deles, peçam para eles que eles vão entregar ouro e prata. Quem estava fazendo tudo isso? Deus estava vendo, Deus estava provendo tudo isso. E nós murmuramos, reclamamos de Deus, achando que Deus não cuida de nós. Temos um Brasil espetacular, nascemos numa nação, somos privilegiados. Quantas pessoas nasceram numa nação aí, são oprimidos, e nós murmuramos, reclamamos de Deus, achando que Deus não se lembra de nós, achando que Deus não cuida de nós. 40 anos, não se acabou a roupa, Deus cuidou deles, saíram de lá, mais de 6 milhões saíram com saúde, nenhum doente. E chega o momento, vamos entrar na terra prometida. Quem entrou? Josué e Caleb. E a Bíblia diz: por que não entraram? Porque a Bíblia diz que eles não quiseram. Não quiseram entrar. A culpa foi de quem? De Deus. De Deus foi? Não, a Bíblia diz que eles não quiseram entrar. Não creram na promessa, não viram a sua promessa, não viram os milagres. E Deus tem feito quantos milagres na nossa casa, tem cuidado de nós, e nós olhamos. Aí em Hebreus vai dizer: Hebreus 3, fala que se foi Paulo, se não foi Paulo, mas diz assim, Hebreus 3, versículo 7, diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Ele está o quê? Nos alertando, falando para nós: será que Deus não cuida? Apesar de todo milagre, durante 40 anos, apesar de ter visto tudo que eu fiz, quando vem a provação sobre nós, quando vem a luta sobre nós, o que você faz? Desiste? Você para? Nós paramos? Desistimos quando vem a luta? E Jó, capítulo 4 diz assim, então respondeu Elifaz o Temã e disse: se alguém se aventurar a dizer uma palavra, você ficará impaciente? Ele dizendo para Jó: se alguém falar alguma coisa, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Quem é que não deu uma força para um? Quem é que não ajuda o outro? Quem é que não dá uma palavra de conforto?
Quem é que não é conselheiro? Eu acredito que todo mundo aqui sempre tem uma palavra de ânimo para alguém, né? Só que às vezes ela pode vir sobre nós e ele começa a dizer: pense bem, né? Quantas pessoas você fortaleceu? Uma pessoa que está doente, uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que está passando por luta. Todos nós eu acredito que deu uma palavra, né? Você vai vencer, você vai conquistar, né? Não desiste, não pare. Mas agora ele faz uma pergunta para nós: olha, pense bem, você ensinou tantos, fortaleceu as mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? E agora? E quando vem a luta sobre nós, você vai desistir? Quando você é atingido, você fica prostrado? Ainda de manhã dizendo, às vezes nós dizemos, é tão bom, né, dizer, né? Tudo coopera para o bem daquele que, né, foi chamado por seu decreto. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como é bom falar isso. Mas é difícil quando está na luta dizer isso, né? Falar é fácil, né? Que bom, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando está na luta mesmo, quando está na guerra, quando está na necessidade, quando está na doença, pegar essa palavra e dizer, né? Mas lá em Mateus diz assim: olha, feliz é aquele, né, que tomar posse, que usar as suas palavras, que não seja só ouvinte, mas pegar a palavra, quando vem a guerra, quando vem o vento forte sobre a casa, que ele não desista, que ele pega a palavra e use. Feliz é esse que põe as suas palavras em uso, pega a sua palavra e toma posse, porque até dizer para o outro é fácil, né? Mas quando nós pegamos essa palavra, e eu disse, né? Porque quando tudo vai bem, é fácil dizer, mas quando vem a guerra, pegar essa palavra e dizer, tem que ter coragem, tem que ter fé, né? Tem que pegar as palavras de Deus e usar ela. A palavra de Deus é viva, eficaz. Aí não seja só ouvinte, mas seja praticante. A palavra vai nos fortalecer. Moisés foi fortalecido como? Dando glória a Deus, bendizendo a Deus. Olha, eu louvo a Deus. Ninguém está dizendo que é fácil, né? Quando diz, parece, tudo coopera, não é fácil, né? E ele diz, olha, e agora? Mas agora quando você se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, você fica prostrado? A sua vida piedosa não lhe inspira confiança? O seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Porventura, não é o teu temor a Deus, é a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Nós temos que olhar, que caminho eu estou andando, né? Qual o caminho que eu estou andando? Na palavra de Deus, sobre a palavra de Deus? Ele está dizendo para Jó, e agora? Você vai desistir, Jó? Porque Jó diz que sentava na praça e as pessoas sentavam ao redor dele, ouvia a sua palavra. Ele era, né, o alimento para as pessoas, era a luz para as pessoas. Mas e agora quando vem sobre nós, né? É fácil tratar do outro, né? É fácil dar uma palavra de ânimo para o outro, mas nós temos que começar a ministrar para nós, né? Meu Deus se importa comigo, meu Deus cuida de mim, né? Porque agora é minha vez. Eu vou me prostrar, vou desistir? Não, não desista, não pare, né? A luta vai vir para as duas casas, aquele que está firmado sobre a rocha e aquele que é na areia. Mas aquele que está sobre a rocha, ele não cai. Amém? A luta vai vir ventos contrários, vai vir vento forte, vai vir dor, vai vir sofrimento, mas não desista, você não vai cair. Se você estiver firmado na rocha, não vai cair. Sempre digo, como é que o homem pode andar sem Deus? Como é que as pessoas estão andando sem Deus? Eu olho da minha casa, dá para ver umas 6 farmácias.
onde eu moro, tudo farmácia grande. Aí diz, olha, parece bom, né? Não, não é bom. As pessoas estão doentes. O inimigo vai enganando, vai levando as pessoas, vai sendo como aquele rei, né? Buscou aos médicos, mas não buscou a Deus. Ah, estou dizendo contra os médicos. Não, o médico é bom, faz parte, ajuda. Mas muitas pessoas estão esquecendo de Deus, né? Assim, a gente sempre aprendeu quando, acho que eu já estou ficando velho em igreja, né? Você está doente, o que você dizia? Eu vou para a igreja, porque é um hospital, é um lugar de cura. Mas aí você escuta as pessoas, por que você não veio? Porque eu estava doente. Ué, se aqui é o hospital. A Bíblia diz, se você estiver doente, chama os presbíteros, chama o pastor, ele orará por você. E a oração do doente, oração de fé, curará o doente. E nós vamos militando na carne, nós vamos andando na carne, nós vamos julgando sobre a carne, esquecendo que Deus pode fazer tudo isso, cuidar de nós, né? Aí nós olhamos as farmácias cheias, porque perderam a esperança em Deus, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que veio trazer cura sobre o povo. Não veio trazer doença, né? Não, Ele veio curar. Aí é bom? Não, não é bom, é triste, né? As pessoas perdendo a esperança em Deus. O nosso Deus é o mesmo ontem, o hoje e o amanhã, amém? Deus se importa, Deus cuida. E Ele diz para Jó, e agora? Quando vem a luta sobre você, você vai desistir? Cadê a sua confiança? E a sua confiança que você dizia? Onde está a sua confiança? Aonde está a sua esperança? Ninguém disse que seria fácil. Nosso pastor sempre pregou, o apóstolo sempre pregou, olha, aqui não tem varinha de cordão, né? Não tem mágica. Deus vai abençoar as obras das nossas mãos. Deus abençoava o que José fazia, né? E as pessoas vão achando que Deus, né, não age, Deus não cuida. Não, Deus quer que agir, mas nós temos que, né, enfrentar, não desistir. Ele diz para Jó, cadê o seu procedimento irrepreensível no da esperança? Reflita agora, qual é o inocente que chegou a perecer, onde os íntegros sofrem a destruição? Pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Esses dias teve uma pesquisa na televisão, uma pessoa foi lá e começou a dizer, olha, vamos perguntar para as pessoas. E começaram a dizer, a pesquisa era, tudo que o homem planta ele vai colher? E 100% disseram, não, tudo que ele plantar ele vai colher, né? Só que as pessoas não perceberam, né? Eu nunca plantei nada, nunca fiz nada, né? Mas a gente vai vendo as pessoas, vamos olhando as histórias, né? Você planta um caroço de laranja lá, uma semente, quantas laranjas vai dar? É muitas, né? Não dá para colher tudo isso, nós não íamos aguentar. Ah, não vai colher? Não, mas a consequência vem, mas a colheita é muita, né? Não dá para colher. Se nós colhemos aquilo que nós plantávamos, nós estávamos acabados. As pessoas não têm noção da plantação. Um caroço de milho, quanto milho vai dar? Não dá, né? Mas a consequência vem, todos sabem, todos sabemos. Ele diz, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões são fortes e se quebram. O leão morre pela falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Amém? Então Deus cuida de nós, Deus guarda a nossa vida. Será que Deus não tem cuidado de nós? Como o Salmo dizendo, como Davi dizendo, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem
para que com ele te preocupes. A maior prova ele já deu para nós. O homem estava perdido, o homem não podia fazer todos os mandamentos, cumprir. Os mandamentos de Deus são bons, mas o homem é falho. Qual homem podia cumprir todos os 10 mandamentos? Nenhum. Mas ele olhou lá de cima e disse: eu me importo, envia-me a mim, para que eu faça, para que eu cumpra todos os mandamentos. Aí nós não somos salvos. Se nós tivéssemos que fazer tudo aquilo, o homem estava perdido, não haveria salvação para nós. Mas ele veio e cumpriu tudo por nós. Aí nós somos salvos pela graça de Deus. Será que Deus se importa conosco? Se importa, porque não haveria um que ia cumprir todas as leis. Nós já estávamos perdidos, mas ele se importou tanto que disse, estava ele e o pai, disse: e agora? A lei é boa, a lei é perfeita. Mas olharam, mas eles são falhos. O homem perfeito. E Jesus disse: envia-me a mim. Eu me importo com eles, eu pago o preço. E pagou com seu sangue. E nós ainda perguntamos ainda: será que Deus se importa conosco? Será que Deus não lembra de nós? Pode ter certeza, Ele se importa conosco. Ele lembra de nós, amém? Deus se importa com você, Deus se importa comigo. Ele já provou, Ele já passou por tudo isso por nós. Nós não temos o direito de agir contra Deus. Deus cuida de nós. Às vezes Ele não vai nos livrar de todo o mal, não vai nos livrar da fornalha, mas Ele passa conosco. Às vezes nós oramos: Deus, tira isso de mim, tira isso. Não, às vezes Ele fala assim: não, quando você vencer, quando você sair vencedor, fortaleça o seu irmão. Porque eu digo, só quem passou pelo crack que conhece a dor, conhece a dificuldade. Eu não sei, Só quem passou por cada guerra que pode fortalecer o outro. E diz: e agora? Se vir sobre você, você vai desanimar? Você vai ficar prostrado? Não, eu não vou desistir, eu não vou me ficar prostrado, porque Deus se importa comigo. Ele já provou para nós, amém? Então Deus cuida de você, Deus se lembra de você, e Deus se importa comigo e com você. Descansa nele, creia nele, entra no descanso de Deus. E lá em Hebreus ele diz, para descansar, para terminar aqui. Ele diz: o seu coração está sempre desviado, eles não reconheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, e jamais entrará no meu descanso. E ele diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encoraje-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que esse de fato nós apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Por isso que diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião. Não desista, não pare, não desista, porque Deus vai cuidar de nós, amém? É hoje. Não se afaste do Deus vivo, antes encoraje-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Deus, Ele quer cuidar de nós. Anime, ajude o outro, e só vamos ajudar quando nós passamos, Então muitas vezes Ele não vai nos livrar, mas Ele diz: eu estou com você. Não se prostre, não se deixa, não se afaste. Ele diz para Pedro: Pedro, quando você vencer,
fortaleça os seus irmãos. Deus sabe de todas as coisas, né? Muitas vezes não entendemos, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Às vezes nós ficamos questionando Deus. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Se eu estou passando por isso, né? Ele diz, olha, nada, Ele nos dá do que possamos agir, do que podemos vencer. Ele nos dá além do que não podemos resistir, do que podemos passar. Ele sempre vai dar aquilo que nós aguentamos, amém? Sempre vai dar. Como diz ainda dizendo de manhã, olha, não queira, vou lá na casa do Zeca lá que vai ser fácil. Não. Você não sabe a minha luta, eu não sei a sua luta, mas sei que você pode vencer, amém? Não pense que a luta do outro é mais fácil, né? Porque se Ele te deu, Ele sabe que você aguenta, Ele sabe que você é forte, Ele sabe que você não vai desistir. E quando você vencer, fortaleça o seu irmão, amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, porque eu sei que o Senhor se importa comigo. Muitas vezes nós vamos aceitando as palavras do inimigo. Ele lança dardos inflamados para nos machucar, para trazer dor, para ficarmos enfermos, Senhor. E nós vamos aceitando os dardos inflamados, achando que Deus não se importa, que Deus não se lembra. Mas Ele diz, que é o homem? Quem sou eu? Quem somos nós? Que somos pó da terra, né? Nascemos e ao pó voltamos. Quem sou eu? E muitas vezes vamos com arrogância, achamos que somos alguma coisa. Somos um vaso de barro, obras das suas mãos. Quem sou eu? Quem é o José para que o Senhor se importa comigo? Mas Ele diz, eu se importo com você. Eu me lembro de você. Ele sabe os nossos nomes, Ele sabe tudo sobre nós. Já nos conhece antes da formação do mundo, antes do mundo ser criado. Ele diz que já nos conhece. E nós vamos aceitando a ministração do inimigo, achando que Deus não se importa, que Deus não cuida. Deus, Ele cuida de nós. Ele diz que não quer o mal dos seus filhos, ainda que Ele traga a dor. Ele diz que sente por nós, Ele cuida de nós. Deus não tem prazer sobre isso. Deus não tem prazer na nossa dor. Deus não tem prazer. O prazer de Deus é ver o nosso bem, ver a nossa alma livre de todo mal. Ele diz, olha, eu faço tudo isso para que a sua alma permaneça. Será que Deus se importa? Deus se importa conosco, amém? Deus se importa, Deus lembra de você, amém? Deus se importa com você, Deus cuida de nós. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe por tudo. Estamos aqui porque Deus tem alguma coisa, né, sobre nós.